Olá, meus Bonjour amigos, mes amis, bom dia, que Deus abençoe que Dieu vous bénisse, todos vocês, tous, suas respectivas famílias, vos familles respectives, vizinhos voisins, e por onde quer que você et for, où que vous alliez, que vous veniez ser a própria testemunha être le propre témoin viva vivant do Senhor Jesus. du Seigneur Jésus. Você seja Que vous soyez aquela criatura cette que, créature qui, no seu comportamento, dans son comportement, na sua maneira de ser, dans sa manière falar, d'être, se de vestir, parler, de s'habiller, na sua conduta, dans sa conduite, Deus seja Dieu glorificado. Aliás, soit glorifié. D'ailleurs, é bom que se diga il est bon de dire que que muitas pessoas, beaucoup de personnes, infelizmente, malheureusement, não têm alcançado n'ont pas atteint a misericórdia de la Deus. miséricorde de Não é porque Dieu. Deus Ce n'est pas parce que é Dieu limitado na est sua limité misericórdia, dans sa não. miséricorde, non. Mas é que são pessoas Mais c'est que, parce que infelizmente, ce sont des personnes não qui, querem malheureusement, sacrificar, ne não veulent querem pas assumir sacrifier, ne veulent pas assumer fé la foi no Senhor Jesus. dans le Seigneur Jésus. Só existem dois tipos de Il pessoas n'existe nesse mundo. que deux types de personnes Os dans que ce são de monde. Deus e os que não são. Celles qui sont de Dieu et celles Os qui que ne le são sont de pas. Deus, Celles qui sont de você Dieu, reconhece, você vous les os reconnaissez. reconhece, Vous les reconnaissez. Porque Parce o que caráter, le a caractère, maneira de ser, anda la na manière verdade, vive na verdade, d'être, vivent dans la vérité, Souffre marchent dans la vérité, por causa souffrent da verdade. à cause de la vérité, souffrent por causa à cause do amor, enfim. de l'amour enfin. Então você sabe, Donc, você vê vous que a savez, pessoa é vous voyez diferente que la das personne outras est différente des autres pessoas. E personnes. aqueles que não são de Deus, Et celles qui não ne precisa sont nem pas falar, de Dieu, on porque n'a même pas besoin de todo parler mundo já sabe. parce que tout le monde le sait déjà. Mas olha só o que, Mais voyez o seulement apóstolo Paulo ce que fala aqui. l'apôtre Paul dit ici. E agora digo isto, Ce que je dis, frère, está falando para il parle os que creem no à Senhor. ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Está falando, Il está discursando, parle, il está discourt, ensinando il aqueles enseigne que são irmãos. ceux qui sont frères. E agora digo isto, Ce que je dis, frère, que a carne c'est que la chair e o sangue et le não sang podem ne herdar peuvent o reino de hériter Deus. le royaume de Dieu. Nem a Et que la corrupção corruption herda a n'hérite pas Aí vem aquelas l'incorruptibilité. pessoas que dizem, Là viennent mas des personnes qui Deus é disent, amor, ah mais Dieu est amour, Deus não vai me... Dieu ne va pas, Na última hora ele vai au me dernier perdoar, moment, il va me, enfim. il va me Eu pardonner, vivo enfin, pela graça je de vis Deus. par la grâce de Pensa, Dieu. Et elles pessoas pensent, que ces personnes pensent a graça de que la Deus grâce de Dieu tolera o pecado, tolère le a péché, la a corruption, vida indigna. la vie indigne. Então, se isso é Donc, verdade, si cela est vrai, então não adiantou nada alors, Jesus vir a esse mundo. Cela n'a servi à rien que Jésus adianta vienne nada. dans ce monde. Cela n'a servi à Porque rien. as pessoas dizem, eu Parce que posso les personnes disent, ah, je peux pecar agora, pécher e amanhã, maintenant, ou et logo demain mais, ou après, eu vou lá na igreja, je vais à cumpro l'église, com meus votos, j'accomplis mes vœux, e aí resolvo os meus problemas com et là, Deus. je résous mes problèmes avec Dieu. Não é assim, Ce n'est né? pas comme ça, mes amis. E meu amigo, você tem que Vous devez ter a imagem de avoir Deus. l'image de Dieu. Você tem que ser Vous o devez perfume être do le Senhor parfum Jesus. du Seigneur Jésus. Na sua maneira de ser, Dans na sua votre manière d'être, dans votre conduite, na sua casa, primeiramente à la na sua maison, família, d'abord dans votre famille, a convivência no seu lar. la cohabitation dans votre Todos têm foyer. que dar Tous testemunho de doivent que rendre você témoignage que realmente é uma réellement pessoa de Deus. vous êtes une personne de Dieu. Então, Donc, é cobrar muito da gente? c'est Não, não exiger é cobrar. beaucoup de nous. Non, ce n'est pas cobrar exiger o que é beaucoup, c'est certo, exiger o que é justo, ce qui est correct, correto. ce qui est juste. Então, a pessoa Donc, que vive naquela La personne qui fé vit dans cette foi fajuta, fake fausse, fé, fake dizendo, a foi, graça de disant Deus me basta, la grâce de Dieu me elas suffit, pensam que ces andando na personnes corrupção, elas pensent vão qu'en herdar a marchant dans la incorrupção. Aqui está corruption, escrito elles com vont clareza. hériter Carne e o l'incorruptibilité. sangue não herdarão Ici, c'est o reino de écrit, Deus. la chair et le Assim sang ne como peuvent também a hériter le royaume de Dieu, não pode, et que la corruption, la nem a personne, corrupção herda. et que la corruption a n'hérite incorrupção, não pode l'incorruptibilité. C'est impossible. Dieu est justice. Deus é justiça. Dieu est justice. E por ser a Et justiça, parce qu'il est la justice, ele não tolera a il ne injustiça, tolère ele pas odeia l'injustice, a il injustiça. est l'injustice. Alguns
pensam Certains pensent que Dieu é tolerante porque est tolérant está escrito que Deus parce qu'il é est amor. écrit Deus que é Dieu est amor. amour. Dieu est amour. É verdade. C'est vrai. Mas que tipo de amor Mais que você quel acha que genre Deus é? d'amour pensez-vous que Como a Dieu gente? est? Comme Como o nous, amor que nós comme l'amour confessamos que uns nous para os confessons outros, les uns vers les amor autres, que depois até mata. l'amour qui même tue après? Non, mes amis. Deus é amor. Dieu est amour, oui. Deus é amor. Dieu est amour, oui. Mas Mais é um amor il est un que amour está sujeito qui à est justiça. sujet, assujetti à la Ele não justice, pode à sa amar e justice. passar por cima Il ne da peut pas aimer justiça. et passer par-dessus Il la ne peut justice. jamais Il ne ser peut pas injuste. aimer et être injuste. Como que uma pessoa Comment une personne, não fosse assim, Jesus si não ce n'était pas falaria ainsi, Jésus ne dirait com pas respeito en relation aos anjos das 7 aux igrejas de anges des Apocalipse. 7 églises d'Apocalypse. Então, eu não quero Donc, convencer ninguém Je ne veux convaincre personne a ser leal, fiel, à être loyal, fidèle ou santo, saint ou puro. ou pur. Eu só quero Je que ne você veux saiba que não adianta Seulement que vous sachiez você que ça ne ter sert à rien conhecimento d'avoir bíblico des connaissances e bibliques viver uma vida et vivre une vie contrária contraire a esses conhecimentos. à ces connaissances. Não é verdade? Ce n'est pas vrai? Uma perguntinha que eu faria a Une você. petite question que je vous Imagine poserai. você Imaginez casar com uma pessoa vous que marier você ama. à la personne que vous aimez. Você casa, você ama. Vous vous aquela mariez, pessoa, vous aimez cette personne. Mas ela, Mais por detrás dos panos, Elle, trai você com outra pessoa. derrière elle, vous trahit Você avec une autre aceitaria personne. isso? Accepteriez-vous cela? Você Vous- se sujeitaria a esse tipo de amor? Vous vous assujettiriez à ce genre d'amour? Non, vous ne voudriez pas. Même en aimant, Você sinceramente iria Sincèrement, vous deixar aquela pessoa laisseriez para trás. A cette mesma coisa personne Deus. en Você arrière. acha que Dieu, c'est la même ele chose. vai Vous pensez tolerar qu'il va tolérer as nossas nos atitudes attitudes erronées, injustes, mensonges, tromperies, vols, adultères, prostitution toda sorte de et pecado? toutes sortes de péchés? Não. Non, mes amis. É por isso que Paulo C'est pour cela não que deixa Paul ne o Espírito laisse, Santo através le de Saint-Esprit à Paulo, travers Paul, não deixa ne laisse margem aucune para que marge ninguém venha se iludir. pour que personne ne soit Ele dans diz, l'illusion. Il "E dit, agora digo ce isto, que je dis, irmãos." frère. Paulo está falando Paul com parle os crentes, aux croyants, os que dizem crer à no ceux qui Senhor disent Jesus. croire dans le Seigneur Jésus, de l'Église. Ele está dizendo assim, Il agora dit, digo isto, ce que je dis, irmãos, frère, que a c'est que la carne chair e o sangue et le sang ne não peuvent podem hériter herdar o reino de le Deus. royaume de Dieu. Nem a Et que la corrupção corruption herdar n'hérite pas a incorrupção. Quer dizer, nem a l'incorruptibilité, injustiça c'est-à-dire herdar. l'injustice ne peut pas hériter de la justice. É só isso. C'est juste ça. Só existem dois tipos de Il n'y a pessoas. que Você deux types de é personnes. uma ou outra. Vous êtes l'une ou l'autre. Eu sou um ou outro. Je suis l'une ou l'autre. Das duas, uma. L'une des Por deux. isso C'est pour cela que nós estamos trabalhando nous sommes en train de travailler fortement às quartas-feiras les e mercredis também et aos aussi domingos à noite, les especialmente, dimanches soirs spécialement sobre a alma. au sujet de l'âme. Trabalhando para a alma. Nous travaillons pour l'âme. Domingo às 6 da tarde, Dimanche à 18 nós heures, estamos nous sommes en train fazendo uma de faire mini vigília une pelas mini almas. veillée pour les âmes. E na quarta-feira, Et le nós mercredi, estamos naquela Nous campanha da sommes noite dans cette campagne da du alma. soir de l'âme, la nuit de l'âme. Faça-nos uma visita. Rendez-nous visite Se você estiver si vous êtes disposto disposé, a prêt salvar a sua alma, à sauver votre âme. porque ela é eterna. Parce qu'elle est éternelle. Le corps reste, mais l'âme est Onde éternelle. vai viver a sua alma? Et où vivra votre Onde âme? vai Où viver? vivra votre âme? Tá bom? D'accord? Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse E até amanhã. et à Em demain nome do au nom Senhor du Seigneur Jésus. Amém. Amen.